Muito bem. Agora são 7 horas e 20 minutos aqui no meu telefone, então eu vou falar por 15 minutos, tá? 7 horas, vou falar por 15 minutos e depois eu vou deixar aberto, tá? Para a gente poder aí bater um papo, quem sabe por mais 15 minutos. Aqueles que precisarem por algum motivo se retirar da sala, fiquem à vontade, foi um prazer tê-los aqui conosco. E amanhã a sala vai estar aberta às 7 horas, né, Tulasi? Eu sempre abro uns 10 ou 5 minutos antes. Quem quiser chegar mais cedinho para conversar comigo, bater um papo. Quem quiser tomar um cafezinho com a Tulasi, vem mais cedo, né? Muito bem, então, olha só. Eu estava dizendo que eu estava assistindo uma reportagem de um cientista americano que foi patrocinado pela ONU por 18 anos para fazer experiências com a cannabis, né? Conhecida aqui como a maconha. E é cannabis sativa, né? E ele passou 18 anos e o resultado dele, né, assim, a conclusão do estudo dele é que o nosso cérebro, ele possui milhares e milhares de receptores para cannabis. Isso deixou a comunidade científica muito intrigada, porque tem lugares no mundo que a cannabis nem nasce, não é? Então, como que pode o cérebro humano ter desenvolvido centenas de milhares de receptores para a cannabis? Então, eles foram então investigar e chegaram à conclusão de que o cérebro humano, ele possui em si próprio sistema, porque se ele tem os receptores para a cannabis, para o THC, que seria o estimulante que para dar a sensação de bem-estar, que é o êxtase que produz pela indução do produto químico que é gerado ali, né, quando a pessoa ingere. Se o cérebro humano tem esses receptores, e se existem lugares no mundo onde a cannabis não nasce, então, possivelmente, o próprio cérebro deve ter algum tipo de mecanismo que produza os próprios hormônios para que esses receptores recebam. Então, eles chegaram à conclusão que o próprio cérebro produz o êxtase produzido pela cannabis ou por outras drogas, né, pode-se dizer assim, induzidas, né? E aí eles foram, então, buscar nos meditadores a explicação, né? E eles chegaram à conclusão, que é uma conclusão que já foi chegada há algumas centenas de milhares de anos atrás, pelos yogis, né, pelos vedantistas, de que a meditação produz as endorfinas e os estimulantes que dá a sensação de bem-estar e, eventualmente, a depender da disciplina e da insistência, da persistência do meditador, também pode produzir o êxtase, que é o êxtase equivalente proporcionado pela experiência com drogas. Então, as mesmas sensações podem ser sentidas por aqueles que meditam. Então, o próprio cérebro já produz os hormônios que dão a sensação de bem-estar e de êxtase. Agora, é claro que o meditador tem que, então, alcançar esses níveis, né? Mas os níveis estão disponíveis. Isso é um dado científico, não é uma informação esotérica. Já é um dado científico, que é uma conclusão formada por cientistas que estudaram esse processo durante 18 anos, e isso está publicado, né, nas revistas científicas. Então é um patrimônio público, não é mais uma questão esotérica, e nem é mais uma motivação dos hindus, né, que são os pedagogos dos Vedas e dos processos de yoga. É um resultado consequente da prática de yoga. E eles estão agora rastreando a fonte que estimula essa produção. E eles acabaram se deparando com a glândula pineal, tá? Então agora eles estão investigando os funcionamentos da glândula pineal para os estímulos da produção dos hormônios que dão estados de êxtase no ser humano.
Então, quando a gente começa a lidar com esse universo, a prática da yoga, dos processos de imersão interna, para fazer a calibragem interna, algumas fases são vivenciadas. A primeira fase chama-se Anartha Nivritti, que significa tirar as ervas daninhas do coração. Então, essas ervas daninhas, elas são bloqueadores desses receptores. É como se fosse assim, ferrugem, não é? É sobre um ferro, e a ferrugem impede que tenha o magnetismo. Então, o mantra, o que o mantra vai fazer? Ele vai limpar essa ferrugem e vai deixar, então, digamos aí, o ferro, né, o coração, em estado de magnetismo. O que significa que os receptores, que são a parte do sistema neurológico que fazem essa transmissão de neurotoxinas, vão estar disponíveis, não é, para que as operações sejam feitas. E, eventualmente, pelo processo de meditação, a pessoa, então, vai experimentando gradualmente essas sensações de bem-estar, de equilíbrio e de sensações de paz interna. Os problemas da vida vão continuar. Não significa que, porque nós estamos fazendo uma terapia de cura interna, de reestruturação interna, que externamente as coisas vão ficar meio mágicas, meio utópicas. Isso é artificial, ok? O que vai acontecer é o seguinte: a pessoa, o meditador em si, terá mais condições emocionais, mais estrutura emocional de vivenciar as experiências com dignidade psicológica, não com desespero emocional. Então, a dignidade psicológica é uma das características daqueles que assim, ativam ou descalcificam a glândula pineal. Imagina, por exemplo, que tem duas pessoas na beira da praia. Um homem, um adulto, não é? E uma criança. Então vem uma onda. E a onda bate nas duas pessoas. A onda derruba a criança, mas não derruba o adulto. A onda é a mesma, porém o efeito é diferente nas duas pessoas. Então, na medida em que nós nos desenvolvemos na nossa purificação interna, o resultado consequente disso é que as ondas que vão chegar até nós não terão a força de nos derrubar, justamente devido ao fato de que nós estamos amadurecidas enquanto almas e a nossa mente está fortalecidas com a nutrição e justamente, não reorganização interna, tá? O cérebro, ele, na verdade, ele é uma calculadora. Tecnicamente falando, o nosso cérebro é uma calculadora. Tudo que ele faz é por operações matemáticas, né? Ele transforma todas as informações, ele recolhe de forma matemática. E isso nós chamamos, são os impulsos elétricos, né? Mas, na verdade, os impulsos elétricos depois são transformados em equações matemáticas pelo cérebro. E as equações matemáticas que o cérebro faz para transformar impulsos elétricos em informações, tecnicamente é conhecida como equação de Fourier. É isso que eles utilizam, a mesma tecnologia utilizada pelo cérebro é a tecnologia aplicada para os computadores de bordo dos equipamentos eletrônicos que nós usamos, tais como computador, né, notebook, aparelho celular. Então, é uma repetição, o celular, o notebook, é uma repetição do processo de cálculo matemático que o nosso cérebro faz. E, tecnicamente, isso chama-se equação de Fourier. É um matemático francês que identificou esse fenômeno que o cérebro faz através da matemática, né? Então, o que acontece? O nosso, por exemplo, o som, quando entra no sistema auditivo, ele é captado como frequência de onda, ele é transformado em impulsos elétricos pelos nervos, né? E isso é jogado para o cérebro,
que recebe, então, no sistema neurológico esses impulsos elétricos, transformam isso em neuroquímicas, ocorrem as sinapses, e essas sinapses são, então, transformadas em matemática, e o cérebro reconfigura isso e dá para a pessoa a noção de que ela está ouvindo. Então, nós ouvimos, nós dizemos, estou ouvindo, mas, na verdade, o cérebro é que está ouvindo, é o cérebro que faz a operação. Como ele é uma máquina funcional, então, se ele estiver funcionando bem, a pessoa ouve. Se ele estiver com algum equipamento quebrado, a pessoa não ouve. Ele não consegue fazer a conversão matemática. Então, é tudo por matemática. O cérebro é uma calculadora, é uma máquina, e tem essa função. Quando nós estamos entoando os mantras, eles possuem, inclusive, um dado, né, curioso, é que os indianos, né, eles possuem uma certa facilidade, os cérebros deles possuem física e tecnologia tecnologia quântica, por exemplo, né? Não sei se vocês sabem, mas as principais empresas do mundo, Apple, Samsung, todas essas empresas possuem as suas centrais de operações na Índia, por conta de que os indianos têm mais habilidades para lidar com softwares. Isso devido à característica do cérebro indiano, que é mais adaptada para a tecnologia de física quântica. Inclusive, a chamada partícula Deus, que é o chamado bóson de Higgs, tem esse nome em homenagem a um cientista indiano chamado Subhash Chandra Bose. E uma das curiosidades que surgiu como consequência disso é entender por que o cérebro indiano, dos indianos, de um modo geral, é mais adaptado para tecnologias de mecânica quântica ou de física quântica. As principais universidades do mundo possuem nas suas cadeiras principais físicos e muitas vezes matemáticos indianos. Você vai em qualquer universidade importante do mundo, você vai encontrar uma equipe de indianos ali lidando com o departamento de matemática, o departamento de física. As universidades do mundo vão à Índia para recrutar jovens talentos das áreas das ciências da física e da matemática e levam para suas universidades. Assim como os olheiros de clubes de futebol vêm ao Brasil para recrutar jovens talentos do futebol, as universidades principais do mundo têm especialistas em recrutar jovens talentos da física e da matemática, e um dos celeiros é a Índia. E a curiosidade é que o cérebro indiano, devido ao hábito de entoar mantras, se adapta mais a tecnologias de futuro. Curioso isso, né? Os mantras, eles produzem um cérebro adaptado a tecnologias de futuro. Nós estamos lidando com um conhecimento que é um conhecimento de futuro, não é um conhecimento assim comum, é um conhecimento de futuro. Conhecimento védico é um conhecimento para o ser humano do futuro, é o transhumano, chamado transhumano. Nós estamos entrando nesse campo, nós estamos começando a entrar nesse campo. E os mantras, eles têm a funcionalidade de estimular o sistema neurológico para se adaptar a tecnologias de conhecimento de futuro. E uma dessas tecnologias de conhecimento de futuro é justamente a metafísica, que nos permite ter uma noção do sentido prático do porquê o universo existe. E quando nós estamos entoando os mantras, o que acontece? Essa configuração matemática que está intrínseca aos mantras, aos hinos védicos, que são mantras, eles geram, eles são assimilados pelos líquidos do corpo, não é? Que é a água. Então, são registrados aí, e como a água permeia todo o corpo, é através dela que as células do corpo, então, se adaptam para produzir esse bem-estar que é consequência dos mantras. E a saliva,
ela fica impregnada dessa configuração matemática, que é matemática. Quando nós salivamos, enquanto estamos entoando mantras, e nós ingerimos essa saliva, ela tem uma função incrível, que é um antidepressivo. A primeira funcionalidade dessa saliva é um antidepressivo. Portanto, quando nós tomamos água, o nosso cérebro, que é uma farmácia, que tem a função de uma farmácia, vai então recolher esse estímulo elétrico e vai passar a produzir as endorfinas que nós precisamos para nos sentir pacíficos, para nos sentir calmos, para nos sentir bem. Então, isso funciona como sendo um antidepressivo natural, né? Produzido pelo próprio cérebro. Bom, quando nós estamos já mais ou menos, digamos assim, organizados emocionalmente, daí dá para começar a falar sobre a metafísica de uma natureza mais complexa. Por quê? Quando a mente está mais calma, dá para pensar nos assuntos superiores. Quando a mente está aflita e ansiosa, temas complexos não entram. É como, por exemplo, imagina que você é uma professora e você tem 30 alunos na sala. Tem 2 alunos que têm problemas, né? Vamos supor que vamos colocar que vocês tenham 15 alunos aí que venham de famílias muito pobres e não tenham alimentos, não se alimentam bem em casa. Qual é a consequência disso? A professora vai tentar explicar operações matemáticas, vai falar sobre as questões da língua portuguesa. Esses alunos não vão assimilar absolutamente nada. Por quê? O cérebro ele vai poupar energia para as funções básicas da sobrevivência do corpo. Então não vai ter reservas para gastar com as operações neurológicas, porque o cérebro consome açúcar para funcionar, é o combustível do cérebro. Então ele retira do corpo açúcar para funcionar, e açúcar é combustível para o corpo. Então o que acontece? O corpo não tem reservas de açúcar suficiente para o cérebro funcionar, e ele consome muito açúcar e muita água. Então se ele fica trabalhando muito, ele vai ter que tirar de alguma parte e vai danificar os equipamentos funcionais dos órgãos. Então o que ele faz? Ele não funciona. A criança não entende nada. A professora fala: Joãozinho, você tem uma maçã. Se você ganhar mais uma maçã, com quantas maçãs você fica? O Joãozinho vai pensar: nossa, professora, maçã? É mesmo? Quem vai me dar? Quando? Aonde? Ele vai ficar pensando em comer a maçã. Ele não vai pensar abstratamente sobre a maçã. Ele vai pensar em comer a maçã. Então a mente dele não vai estar programada para pensar em coisas abstratas. Vai pensar em coisas pragmáticas. Então ele não vai conseguir. Pensando nisso, os governos inteligentes fazem o quê para que as crianças aprendam? Alimentam elas. Por isso tem a merenda escolar. A merenda escolar tem uma função terapêutica de preparar a criança para ser capaz de entender operações abstratas. Por exemplo, 1 mais 1 dá quanto? 2. Se a barriguinha estiver cheia, consegue ficar abstrata. Se a barriguinha estiver vazia, só vai pensar no sabor da maçã. Bom, então, quando a gente entra no campo da metafísica, um fenômeno semelhante acontece. Se a pessoa chega aflita, ansiosa, confusa, amedrontada, ela não consegue compreender a mente de Deus. Ela não consegue compreender a funcionalidade do universo, o porquê o universo existe, o porquê ela existe. Essas operações mais abstratas, complexas, dependem de uma mente pacífica. Depende de uma mente equilibrada, calibrada, para que possa ser, enfim, assimilado às informações. Por isso, o sistema de yoga tem a funcionalidade de justamente de aliviar a pessoa, de calibrar a pessoa, de tornar a mente desse buscador adaptado para entender o aspecto mais complexo, que é a metafísica, que explica o sentido objetivo da existência. Entende? Então, esse processo de nós entoarmos os mantras tem a finalidade de nos dar condições psicológicas para entender o movimento que nós fazemos durante o processo da evolução através da Kundalini
e nós estamos, então, correlacionando isso com os chakras. E o Swadhisthana Chakra, que é o início do processo da autoconsciência, depende de que a mente esteja pacífica para que ela possa entender o movimento que ela está fazendo. Por isso, respirar adequadamente é importante, alimentar-se de uma maneira que não envolva violência e sacrifícios animais, sangue, não é? Alimentar-se de maneira pacífica, respirar adequadamente e fazer a fotossíntese que o sol proporciona no momento em que está acontecendo o prana, que é o momento da manhã, quando o sol está abrindo. E esse prana, que é a energia que nós assimilamos com a fotossíntese desse momento, descalcifica a glândula pineal, nos capacitando a fazer, então, as interações que nós precisamos para entender o que está acontecendo. Tá? Muito bem, 7h40, né? Eu vou parar aqui. Se tiver comentários, perguntas que queiram ser feitas, por favor, fique à vontade. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Bom, então, eu não vou prosseguir, não. Acho que, assim, por hoje tá bom, né? Isso daí, essas informações vão ficar também disponíveis. No grupo, a Karuna está fazendo a edição dos vídeos e vai ficar disponível. Depois vocês podem assistir mais uma vez, e se tiver comentários que queiram fazer e perguntas que desejam fazer, por favor, podem fazer. Lembrando que o processo do mantra pela manhã, ele assim, nos potencializa, não é, para termos um dia saudável, mas se você tiver tempo, não é, e desejar fazê-lo com mais frequência, você pode fazer, né, individualmente, em casa, você pode fazer quando quiser. Mas, oficialmente, nós temos o programa, que é a sala que fica aberta pela manhã, às 6h30, e depois temos também à noite. Bom, pessoal, então, a Tulasi Puja está sempre ali para receber aqueles que desejarem. Às 20 horas, o processo do mantra também acontece, tá? Deva. Sim. Eu só quero falar um pouquinho sobre a meditação, assim. Eu sou meditadora, né? Eu fiz o Vipassana, eu não sei se alguém conhece aqui, mas é muito transformador, assim, quando você começa a meditar com regularidade, né? O Vipassana, para começar a fazer, a gente faz um retiro de 10 dias de silêncio e meditação. E, para mim, assim, a partir do meu primeiro retiro de 10 dias, eu voltei transformada, assim, foi um divisor de águas. Então, a meditação realmente, ela purifica a mente, purifica tudo. É muito bom, né? Meditar é muito bom. Só queria trazer isso. Vipassana é uma técnica que consiste num retiro espiritual de 10 dias de práticas de silêncio e meditação. É isso, Terezinha. Confere? 10 dias, você fica 10 dias em silêncio e meditando nesses 10 dias. A gente acorda 4 horas da manhã e, claro, que você não fica meditando sem parar, né? Tem um programa todo.
mas 4 horas da manhã se levanta, que é justamente para fazer essa limpeza da mente, reprogramar tudo, né? Então, você não tem contato com o celular não fica com a gente, é você com você mesmo, mas é um programa muito, muito, assim, acho que se as pessoas fizessem um Vipassana só uma única vez, o mundo estaria muito mais em paz. Podem procurar no Google Vipassana, que está lá, tem no mundo inteiro. Vipassana. Indiano. Sim, são processos do Veda, tem Vipassana. Asana significa assento ou sentar-se. Asana, né? Asana significa sentar-se. E Vipa, que é uma variante de Vipra, que significa sabedoria. Kiba Vipra, Kiba Nyasi, né? Vipra significa sabedoria. E Vipassana, ou Vipassana, significa sentar-se com sabedoria, ou sentar-se para assimilar sabedoria. Então, é o momento em que a pessoa se senta exclusivamente para desenvolver sabedoria, Vipassana. Bom, então, pessoal, muito obrigado pela associação de vocês hoje. Amanhã nós temos um encontro, né, às 7 horas da manhã. Tenham um excelente dia. Sim, sejam felizes, busquem sempre, sejam gentis, acreditem em contos de fadas, porque eles se realizam. Tá? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.